Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, hoje teremos um tema que não é apto para religiosos, mas para os crentes é muito bom, é muito saudável. Vamos começar com Efésios capítulo 2, versículo 6. Aprendendo a viver no céu. Diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nos lugares celestiais, com Cristo Jesus. Isso significa que estamos assentados com Ele. Bem, você precisa ser muito santo para estar sentado com Ele. Você precisa ser completo e que não te falte nada. Mas Ele fez você se sentar. Você não se atreveu a se sentar. Sabe quando um pai diz ao filho, sente-se aí. Porque você não se atreve, Ele fez você se sentar. Nos lugares celestiais, por causa da qualidade de anjo que você é, a qualidade do Espírito. E Ele não foi para o céu, nos lugares celestiais. Pois os céus estão aqui na terra. Ele é dono de tudo. Existe a terra e acima da terra os céus devem começar. E nós estamos acima da terra. Portanto, os céus, estamos no primeiro céu. E aí está a igreja, juntamente com Ele. Mas isso nunca havia sido ouvido antes. Isso não havia sido explicado ou compreendido. É por isso que Ele mesmo teve de vir. Veja, Ele mesmo teve que vir para nos sentar junto com Ele. Assentados nos lugares celestiais. E veja como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Seguindo a mesma sequência. Para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por quem? E a igreja tem um corpo. No céu não há igreja. No céu há uma congregação de espíritos. Mas se é uma igreja, ela tem um corpo. E se estamos assentados junto com Ele, isso significa que a igreja está assentada nos lugares celestiais e os torna conhecidos. Aos principados e potestades onde? Nos lugares celestiais aqui na terra. E então a igreja dá a conhecer aos outros, a você, porque a igreja é uma potestade. Ela é uma potestade. Aqui na Nicarágua, esta é uma potestade boa, não ruim. Porque antes, no sistema, você ouvia falar de principados e potestades e pensava no diabo. Devem ser os demônios, brigadas de demônios. Mas não, a brigada é nossa. E aí que estamos sentados. Naturalmente, para estarmos sentados aí, precisamos ter um quê? Sabedoria. Muitas formas de sabedoria. É por isso que às vezes eu explico uma coisa de um ângulo e depois a mesma coisa de outro, mas é a mesma coisa. Observe como está escrito em Colossenses, capítulo 3, no versículo 1, por favor. Colossenses. Porque você precisa ter uma sabedoria, um conhecimento e, portanto, uma maneira de falar.
nós falamos de modo diferente dos órfãos. Aqueles que têm pai se comportam de maneira diferente daqueles que não têm pai. Refiro-me a todo esse sistema evangélico e católico. Eles não têm um pai. Eles chamam o padre da aldeia de pai, mas o padre não lhes ensina nada. Eles não conhecem a Bíblia. Os pais católicos desconhecem essa sabedoria. Portanto, o pai está órfão e os filhos estão órfãos. Órfãos de quê? De informação, de identidade. Então ele diz, bem, se você tem junto com ele, ele nos ressuscitou, certo? Lemos isso em Efésios 6. Porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Buscar as coisas de onde? Sabe, foi assim que aprendi essa palavra olhando para cima. Olhando para cima, não vai haver nada. Olhar para cima significa a mente, aqui. Aqui, esta é a parte superior sua. Quando a sabedoria entra em sua mente, você precisa estar buscando. Quando o teste chega, você tem de estar buscando sabedoria. Bem, isso é leve, isto é momentâneo. E então você se volta para as coisas do alto. Sou livre. Eu digo que sou abençoado. Eu digo que essa é uma mentira passageira. Então você coloca a sua visão, seus olhos para as coisas do alto. Ele diz, porque já estáis mortos e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, nós somos um povo que precisa fugir do inferno e mudarmos para os lugares celestiais. Sim, os lugares celestiais estão aqui na terra, porque o inferno também está aqui na terra. Vou falar sobre o inferno hoje também, porque eu acredito no inferno. A única coisa é que acredito no inferno bíblico, aquele que a Bíblia diz. Não acredito no inferno católico, nem no inferno pentecostal, nem no inferno evangélico. Acredito no inferno que me diz a palavra de Deus. E você deve estar interessado em conhecer esse inferno. Bem, eu me mudei desse inferno anos atrás. Não moro mais lá. Quando meus olhos foram iluminados, eu me mudei. Portanto, quando falo com as pessoas hoje, elas não me entendem e eu não quero entendê-las, porque foi de lá que me mudei. Recentemente, um irmão de Miami me telefonou com algumas situações, ele estava falando comigo. E então eu disse a ele, por que você não se muda? E ele me disse, apóstolo, mas eu acabei de me mudar para outro apartamento, como vou me mudar de novo? Não, por que você não muda dessa forma de pensar? Mude para a nossa maneira de pensar. Bem, não podemos mais lidar com essas pessoas neste mundo. Esses seus parentes, meu Deus, eles ainda não entraram aqui, não é? Você não aguenta mais quando eles falam. Aquela sua tia, aquele seu avô, a outra, aquele outro. Além disso, você tem dificuldade quando vai visitá-los. Quando eles dizem, olha, tem uma reunião. Você diz, vou colocar a couraça da justiça, o capacete da salvação, porque vou sair de lá brigando. Vou sair brabo de lá. Você não vê que eles vivem no inferno? Vamos falar um pouco sobre o inferno. Vamos para o capítulo 9 de Marcos, versículo 47 a 48. Vamos viajar para o inferno momentaneamente. O inferno sobre o qual Jesus de Nazaré falou. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Arranque-o. É melhor para você entrar no reino de Deus. Lembre-se de que o reino de Deus está aqui embaixo.
com um olho do que com 2 olhos, para ser lançado no inferno. Atirados para fora de onde? Onde o verme deles nunca morre e o fogo nunca se apaga. Onde há vermes? Onde há carne? Onde há carne e onde há fogo? Onde há fósforo ou coisas para queimar. Mas você não vai pensar que no céu ou no mundo espiritual há chamas de fogo. Onde você vê vermes é onde a carne apodrece. É por isso que o salmista disse: você não deixará minha alma no Sheol, na sepultura. Claro, porque a alma não pode ficar lá. A alma sai, o que fica na sepultura são os ossos e a carne apodrece. Portanto, a palavra inferno significa sepultura, Hades ou Sheol. Quando Jesus estava falando, veja, você será expulso. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 23. Desculpe, 29. 29 a 30 para encurtar. Se você quiser ler mais informações depois, pode fazê-lo. 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te servir de ocasião para cair, arranca-o e lança-o fora de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Carne. Essa é a palavra, carne. Seu corpo será lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta-a e lança-a de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Portanto, quando Jesus de Nazaré falou sobre o inferno, ele estava falando sobre o lixão da cidade. Porque aqui na terra há diferentes tipos de inferno. Há o depósito de lixo. Há o cemitério onde os corpos mortos são depositados. E há também o inferno em que você vive com seu marido e sua esposa. Quando você não se mudou para o céu. Há o inferno de seu trabalho, de seus colegas de trabalho. Isso também é um inferno. Porque isso é carne. Digamos carne. A carne é inferno. Sim, nesse inferno, o Ministério Internacional Crescendo em Graça acredita, porque ainda o vemos, passamos por ele. E quando qualquer um de nós do ministério morre, o corpo é depositado no inferno. O espírito vai para onde? Para a grande nuvem de testemunhas. Mas seu corpo, aliás, você pode publicar por aí que eu disse que no ministério eu joguei alguns deles no inferno. Sim, porque se eles morrerem, devem ser lançados no inferno. É melhor que eles estejam no inferno do que deixá-los em sua casa e ter larvas por toda a sua cama. Ou na sala de estar. É melhor depositá-las lá onde está a terra, digamos terra. Isso é o inferno. Fomos enganados pela doutrina romana católica. Filhinho, confesse seus pecados, ou então você pode acabar no inferno. Mesmo que eu confesse meus pecados, ainda assim vou para o inferno se morrer. Meu espírito vai para o céu, mas meu corpo vai para o inferno. Eu não tenho medo do inferno. Você tem medo do inferno? Paulo disse que entrar no inferno é ganho. Ei, é por isso que essa graça essa sabedoria é multiforme.
Observe o que eu disse hoje. Paulo disse que ir para o inferno é ganho. Claro, ele disse, morrer para mim é ganho. Então, há muita falta de informação no sistema religioso. Lá eles têm medo de ir para o inferno. Aqui nós não temos medo do inferno. E enquanto nosso corpo não for depositado no inferno, nos movemos para o céu através da mente. E como nos movemos? Vamos dar uma olhada no capítulo 4 de Efésios, versículo 22, sobre como alguém passa do inferno para o céu. O versículo 22 diz, com relação ao modo de vida passado no inferno, despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo o quê? E sede renovados no espírito de vossa mente. E vos revistais do novo homem que foi criado segundo Deus, em justiça e em santidade de verdade. Abençoado. Você precisa entender que tem um corpo viciado e enganoso. E você acorda de manhã e lá está ele. Lá está ele. Bem, ele faz isso comigo de vez em quando. Então, você. Você é como eu, igualzinho. Somos iguais, clonados da mesma natureza. E então eu tenho que me despir para reinar na vida. E você também tem de se despojar. E enquanto isso, o discípulo não é melhor do que seu mestre. Se Jesus de Nazaré teve que lutar por isso, nós também lutamos. Enquanto você participar da carne, haverá lutas. Mas se você se despojar do velho homem que está ainda viciado, mas então você recebe uma revelação, desejos enganosos não são verdadeiros. Ele lhe diz a verdade e depois lhe diz, mas não acredite neles. Você já notou que um dia passa e você não passa aquele dia. O dia está cinza. A nuvem cinza está passando e você está lá, duvidando e tudo isso. E todas essas coisas vêm à sua mente. E esse dia você não quer falar com ninguém, se possível, para que não vejam sua natureza. Mas no dia seguinte você diz, ei, estou me sentindo tão bem hoje. E o que aconteceu ontem? Aconteceu. Era uma mentira. Foram coisas momentâneas. E o que acontece depois, desde que você continue se movendo? Quero dizer, alguns se mudaram completamente para o céu, mas há outros que ainda têm a cama, ainda têm os móveis e vêm visitar o céu. Esses só vêm por um momento, mas voltam imediatamente para onde estavam. Eles dizem, estou planejando me mudar, mas ainda não. Estou pensando nisso. É por isso que aqui, quando o joio sopra e o leva para lá, ele se despedaça com você. Mas se você estiver bem mudado, mesmo que você vá para lá, mas você é mudado aqui. De vez em quando você vai para lá, mas diz, espere, eu moro no céu. E então você tem que se defender, abençoado. Porque enquanto estiver em carne, você terá esses desejos enganosos. Isso é. E tem que ser assim para que você se conheça, para que não descanse em sua carne, para que não confie nessa carne, porque a carne é. E às vezes você critica o débil. Veja, a crítica é um perigo aqui. Você critica aqui e espera que em 1 mês ou 2 seja igual ou pior e com mais detalhes. Por isso, quando me contam algo sobre alguém, eu digo, isso é temporário. Não me interessa, é temporário.
essa pessoa estará melhorando em alguma área. Ela aprenderá algo de bom com isso e então se comportará melhor. E quando Deus polir você, dá brilho a você. E então você é uma bênção. Mas críticas, tenho medo de críticas. Eu pessoalmente aprendi. Critiquei pessoas que eram próximas a mim. E um mês depois estou passando pela mesma coisa. E eu digo, hello, o que é isso? Parece que o anjo dele conversou com o meu anjo e disse, olha, não é justo com o José Luiz. Não importa a posição que ele tenha. Veja o que ele disse sobre fulano. Então dê o mesmo remédio a ele para que possa aprender. E mais, é bom que ele aprenda para que possa ensinar, para que isso não aconteça com outros. Ouça, mais algumas coisas aconteceram comigo. Aconteceram algumas pequenas coisinhas comigo que eu não gostei, sabe? Mas eles me disciplinam. Isso significa que tenho de aprender algo aqui. É por isso que eu, para falar sobre alguém, tenho que pensar sobre isso por um tempo. E às vezes, depois de um tempo, quando digo algo, eu apago. Quero dizer, anjos, eu cancelo tudo o que disse. Quero dizer, somos disciplinados. E essa é uma beleza da disciplina. Uma beleza, porque quando você se disciplina dessa maneira, imagine, os anjos o servem mais rapidamente. Eles se tornam mais ativos em seu favor. Portanto, para aprender a viver no céu, número 1, você precisa se livrar do velho homem quando ele lhe trouxer esses dardos. Porque nesses dardos há coisas que acontecem com você. Há coisas que lhe fazem, há coisas que chegam até você. Mas você tem de lidar com elas. Porque você vive sentado junto com ele nos lugares celestiais. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 12, versículo 2. 12, versículo 2. Sejam conformados, não sejam conformados. Vivam lá, mas não se conformem. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados por meio da renovação de vosso entendimento. É a isso que se refere a sabedoria, que comunicamos aos poderes que estão nos lugares celestiais, para renovar vosso entendimento, para que vocês possam comprovar qual é a boa vontade de Deus. Como é isso? Agradável e perfeita. Ei, é bom quando você se sente bem, não é? E quando não se sente bem, você usa a sabedoria para se proteger. Não estou me sentindo muito bem hoje, então vou levar tudo para o cativeiro. Mas quando você se levanta e se sente, hoje acordei super bem, você sabe muito bem. Ah, você também? Melhor do que nunca. Como é bom se sentir bem quando tudo está indo bem. Quando você está indo bem. Como é bom quando tudo está indo bem com você. Quando você está bem com sua esposa e há um carinho e as crianças estão calmas. A família. E o dia é agradável. Ah, isso é bom. Mas isso é para que, quando os dias ruins chegarem, você saiba o que fazer. Porque esses dias chegam. Veja, eu estava no Canadá. Então, quando movi a cortina, bem, o que vi foram as cachoeiras. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, não é? E então, no primeiro dia, bem, eu vi. E no segundo dia, quando abri a cortina, as cachoeiras ainda estavam jorrando água. E no terceiro dia, quando abri a cortina, a água ainda estava correndo, a água não estava acabando. E eu disse à congregação, ei, como essas cachoeiras são fiéis. Vocês sabem há quantos anos elas estão jorrando água? Agora mesmo está jorrando água. E a água ainda está chegando.
Veja, e as pessoas estão morrendo. E as pessoas se mudam, se casam, se mudam para outros lugares, partem e fazem a vida em outro estado. E quando voltam e lá estão as quedas d'água e dizem: ei, isso não muda. Assim é a palavra de Deus. Ela está sempre lá, não muda. Ela não muda, ela é fiel. É por isso que ela é uma âncora firme da alma, de seu espírito. Firme, e você sabe por que diz firme âncora da alma? Porque todo espírito que vive em um corpo é conhecido como alma no aspecto em que está participando da vida terrena. Se ele deixa o corpo, então é espírito e a alma desaparece. O termo alma. E de fato, nós que vivemos no céu não vamos falar de alma, mas de espírito. Nosso espírito, aquele que está unido ao Senhor, um espírito está com Ele. Mas a palavra que acreditamos é uma firme âncora de um espírito que vive em um vaso de barro. Ela nos dá firmeza. Vamos dar uma olhada em mais uma pequena coisa que precisamos praticar, que é o capítulo 10 de 2 Coríntios. Versículos 3 e 5. 3 a 5, desculpe. Porque ainda que andemos na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas da nossa guerra não são carnais. Não são carnais. Ei, elas não são carnais. As armas da nossa guerra não são carnais. Mas o quê? Poderosas em Deus para a destruição de quê? E o que é uma fortaleza? Aquela voz que lhe diz que você vai morrer de câncer. O que você tem aí é um câncer. Você tem um fígado ruim. Veja, e essa força começa a se desenvolver em você. Não, e seus parentes. Você não tem nada, mamãe. Olhe, papai, olhe. Não, cancele isso. Não, eu sei que vou morrer. E você tem essa força em sua mente e não fica calmo até ir ao médico. E o médico lhe diz que você não tem nada, senhora. E de onde veio isso? Que eu achava que ia morrer. Isso é uma fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza? Veja, em San Juan, Porto Rico, de onde eu venho, os espanhóis construíram uma fortaleza lá, chamada El Morro. E tem paredes tão largas, cheias de tijolos. E era para quando eles costumavam disparar balas. Você se lembra como eram as balas naquela época? Eram bolas de ferro como essa. Quando as atiravam, tinham de encontrar uma boa parede. Então, isso é uma fortaleza. E às vezes em sua mente você constrói uma fortaleza. Vou resolver isso, vou me matar, vou tirar minha própria vida, não aguento mais. E isso vai subindo em sua mente. E há pessoas que tiram suas próprias vidas, jovens que tiram suas próprias vidas. Essas são fortalezas. Agora, se pegarmos nossos bebês, desde pequenos, e dissermos a eles: olha, meu amor, você é abençoado, você tem anjos. Bem, esse bebê cresce e cresce. E quando surgem situações em sua vida, o bebê diz: olha, isso não importa para mim, mamãe. E se ele disser: olhe, há drogas por aí. Bem, isso não é para mim. Mas a educação é difícil e você não vai conseguir nada. E ele vai dizer: não, eu vou fazer alguma coisa. E ele está preparado porque sua mente limpa. Tem educação. Educação do céu em sua cabecinha. Se comporta de forma diferente, fala diferente. Poderoso em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando argumentos. Esses argumentos, como assim ele é o filho do homem? O que você quer dizer com como assim você é abençoado? Como assim você não precisa ser batizado? O que significa que você não precisa tomar a hóstia ou a ceia do Senhor? O que significa que o diabo foi destruído? O que significa que você está assentado com ele nos lugares celestiais? Você, junto com Cristo. Cristo é tão santo. E você está sentado com ele? Ele não lhe disse, vá para lá? Não, eu estou sentado, veja. Juntos.
juntos, juntamente com Ele. E nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Argumentos. Argumentos são feitos sobre mim lá, em Miami. Em todo lugar que vou há argumentos, veja. E se você é isso, isso e isso, argumentos. Mas quero dizer, esqueça isso. Eu vou para o que está escrito. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isto que eu lhes dou é o conhecimento de Deus. Mas sua tia começa a lhe dizer: você sempre pertenceu à Igreja Católica, você sabe disso, você é isso e aquilo, e os padres são isso e são vidas. Além disso, dê o Papa... O Papa? Bem, diga a ele para falar comigo sobre isso. Não, ele não fala assim. Então, sobre o que ele está falando se não for isso? O que a missa deu a você? O que ela deu a você? O que ele lhe deu? O que o escapulário lhe deu? O que a novena lhe deu? O que o rosário lhe deu? O que ele lhe deu? Isso não é poder, é algo criado pelo homem. O poder de Deus é a palavra que trabalha em sua vida. Abba, Pai. E depois de reconhecer isso, você tem a capacidade, você tem o treinamento para levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Todo pensamento, diga, todo pensamento. Alguns de vocês que desobedecem a esses passos estão queimando no inferno. Olhe para o que está ao seu lado para ver se não está saindo fumaça dele. Faça assim com ele, veja, faça assim com ele, veja. Cheio de provações, o lar em julgamento, brigando com os filhos, brigando com o marido brigando, porque eles estão no inferno. O que você quer, o que você espera de um lar assim? Que não tem conhecimento, que não sabe quem são. Eles não sabem que Cristo, com uma única oferta, os tornou perfeitos para sempre. Eles não sabem que o diabo foi destruído. Ele existia, mas Cristo o destruiu na cruz. E não há mais demônio, não há mais má sorte, não há mais maldição. Não há nada nem ninguém que possa tocá-lo, porque você está sentado juntamente com ele. Quem vai tocar em você? Quem vai tocar em você? Essa é uma palavra poderosa. Veja, lá no Peru, quando estávamos no Peru, havia uma senhora que sim, ela tinha câncer, comprovado pelo médico. Mas seu marido lhe disse: olhe, quando você for ver o apóstolo, ele vai lhe dar algumas ferramentas. Você vai ficar bem. Sim, mas... Vamos lá. Mas foi difícil porque ela queria me cumprimentar. Mas havia tantas pessoas e tantos seguranças para me proteger que ela não conseguiu. Havia uma cadeia de pessoas me protegendo. Mas não sei como eles fizeram e conseguiram chegar até mim. E ele disse: olhe, esta é minha esposa. O médico disse que ela tem câncer. E a única coisa que eu podia dizer a ele era: eu o declaro saudável. E me escreveu dizendo que o câncer fez isso. Em uma semana ele desapareceu. Hello? A palavra. E às vezes Deus faz esses sinais assim, porque o nosso negócio não é lidar com sinais. É a palavra ensinar. Os sinais seguem você. Os sinais seguem você. Quando você coloca isso em prática e diz: eu levo cativo, então o sinal o segue. Eu tenho o sinal que me segue. Sou saudável da cabeça aos pés. Ele funciona para mim. Mas não posso fazer com que funcione para você. Você precisa fazer com que funcione para você. E quando estou com fome, eu pesco. E quando você está com fome, você pesca. Mas eu não posso pescar para você. Pois enquanto eu pesco para você, meu peixe apodrece. Você pesca para você, eu pesco para mim e todos nós pescamos. Todos nós usamos a palavra.
Todos nós exercemos nosso sacerdócio. Abençoados com todas as bênçãos. Ei, eu declaro pela minha boca que vocês ativam seu sacerdócio. Cada um o ativa. Identifiquem-no pelo nome. Se for doença, se for trabalho, se for necessidade financeira, identifique. E digam: recebo a cura, eu recebo minhas finanças. Com sua boca, você precisa fazer isso. Sua boca é o que faz esse trabalho. Pai, eu declaro que há obediência, que nos livremos de toda mentira. Declaro a cura para seu povo. Declaro prosperidade para o seu povo. Declaro todo tipo de sinal, Pai. Declaro que toda mentira seja eliminada. E declaro o bem de Deus, a bênção de Deus em sua vida. Que você saia daqui novo, mudado para o céu. Estou me mudando. Quantos se mudam para o céu? Estamos nos mudando completamente. Abba, Pai. Aprendam a viver nos lugares celestiais. Isso é aprendido. Para entrar no reino é com a mente. Você entra no reino dos céus com sua mente. Número 1, estou abençoado. Estou livre do demônio, livre da condenação. Estou limpo de todo pecado porque Cristo pagou por meus pecados. Não preciso pagar se Ele já pagou. Ele cancelou a dívida. Ele disse: está consumado. E a religião está mentindo para você. Ela está lhe dizendo que você precisa pagar um preço pela salvação quando Ele já pagou. Pagar 2 vezes? Não posso pagar 2 vezes por algo que já foi pago. Então já está tudo pago, você está bem. Não deixe que ninguém lhe venda gato por lebre. Não deixe que ninguém o engane. Por mais autoridade, mesmo que tenha sido seu professor, mesmo que tenha sido uma pessoa que influenciou sua vida, cuide de você. Não se conforme com este século. Não se conforme com os ensinamentos de sua mãe e de seu pai, se eles não estiverem de acordo com o pacto. Não se conforme com o que você aprendeu quando era pequeno na escola. Não, você vai renovar sua mente. Renovem-na. Coloque palavras novas, palavras de Deus em sua boca. Que da abundância de seu coração, sua mente. Deixe sua boca falar, que a palavra não falte. O salmista Davi, em um pacto inferior, disse: Senhor, ponha uma guarda em minha boca. Não me deixe falar diferente. Somos chamados para reinar na vida. O preço já foi pago. Portanto, povo, eu o declaro abençoado com todas as bênçãos. Abba, Pai. E diga à pessoa que está ao seu lado, cumprimentem-no e digam: hoje é o melhor dia. Bem-vindo ao reino de Deus.